Olá, bom domingo a todos. Hoje eu vou falar da história de um rei da Inglaterra que no começo da sua vida defendia os sete sacramentos, fez tudo para conservá-lo, mas depois de um certo tempo conheceu uma senhorita chamada Ana Bolena e através do encantamento que ela causou, o rei Henrique VIII começou a destruir a defesa dos sete sacramentos. A natureza humana é sumamente fraca, dando prova disso, ainda naquelas ocasiões em que os homens sentem-se fortíssimo e muito imperioso. Henrique VIII, rei da Inglaterra, foi no princípio um dos adversários mais temíveis de Lutero. Logo que chegou às suas mãos uma cópia dos seus escritos, falou abertamente contra o herege, tendo sido em sua juventude um estudante ilustrado, admirador do angélico São Tomás, cuja Suma lia constantemente. Henrique poderia ser, se a ocasião permitisse, um dos grandes apologistas da Igreja Católica, e por algum tempo foi, para rebater as falsas doutrinas do ex-frade agustiniano, escreveu o livro Defesa dos Sete Sacramentos. Nesta obra importante de literatura católica, o rei Henrique se expressava assim: houve um tempo em que a Igreja não tinha inimigos e, portanto, tampouco precisava de quem a defendesse. Agora, porém, encontra-se rudemente atacada por um sacerdote apóstata, Martinho Lutero, que, se colocando acima da razão da lei, de toda a lei e de toda a autoridade, insulta a dignidade do romano pontífice, interpreta privadamente a Sagrada Bíblia, nega a tradição, confunde os dogmas, corrompe a moralidade e até destrói a Igreja inteira. Diga-me, o ilustre reformador, se a suprema autoridade do Papa não vem de Deus, foi ele quem a roubou e, neste caso, poderia indicar-me a data desta sacrílega usurpação. Diga-me também se o Senhor tem o direito de interpretar privadamente as Sagradas Escrituras. Também o tinha o nosso sapientíssimo Beda, que as interpretou de um modo contrário. Quem dos dois tem a razão? Diga-me ainda, se nós devemos negar a tradição da Igreja, como poderemos saber aquela verdade que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos e que os apóstolos ensinaram aos primeiros cristãos e que não foram consignados na Santa Bíblia? Mas é inútil discutir com Martinho Lutero, o qual não conhece nenhuma lei superior à sua privada autoridade. Com essa classe de doutores, é melhor não cansar a nossa inteligência. Assim se expressava tão inteligivelmente o sábio coroado da Inglaterra. Quando o Papa Leão X recebeu de presente o exemplar da obra Defesa dos Sete Sacramentos,
Seu coração experimentou imensa alegria e, agradecendo ao rei inglês, concedeu-lhe o título de defensor da fé católica. Contemplamos Henrique VIII fortíssimo na fé. Agora veremos como ele fraquejou lamentavelmente, dando uma queda terrível e desgraçada. É que a natureza humana é imensamente fraca. Aos 19 anos de idade, Henrique VIII casou-se com Catarina de Aragão, viúva de seu irmão Arthur e irmão do imperador Carlos V, o monarca mais poderoso do mundo, tendo vivido com ela em união pacífica matrimonial durante 20 anos. Por este tempo, e para sua infelicidade, conheceu a senhorinha Ana Bolena, cuja fascinante formosura ofuscou logo a clara luz da sua inteligência. Fraco ao princípio para resistir aos primeiros ímpetos dessa paixão ilícita, Henrique consentiu que a senhorinha Bolena, tão ambiciosa como era bela, fosse tirando do seu coração real, um após outro, os legítimos afetos que tinha por sua legítima esposa Catarina, sendo substituído pelos de sua escandalosa amante. Em pouco tempo, Henrique já amava a senhorinha Bolena como se fosse sua verdadeira e única mulher. Dentro de poucos meses, não poderia mais ocultar o seu enorme crime de adultério. Tornava-se, portanto, urgente apressar as negociações. Leão X tinha morrido, deixando como sucessor o Papa Clemente VII. Henrique enviou seus emissários ao Romano Pontífice com a seguinte mensagem: Santíssimo Padre, sentindo uma afeição incomparável pela senhorinha Bolena, peço autorização para me casar com ela, considerando que existem motivos certos para declarar nulo o meu primeiro matrimônio. Quando o Papa inteirou-se do conteúdo da mensagem real, não pôde ocultar a imensa tristeza. Amargurou a paz de sua alma. Clemente VII viu logo a delicadíssima posição em que Henrique o colocou. Por uma parte, não podia fazer traição aos grandes interesses de Deus, cuja guarda e cuja defesa a ele principalmente foram confiados, mas por outra parte temia com fundamentos que, negando a petição do monarca inglês, poderia este irar-se, poderia até querer vingar-se, e nos excessos de sua ira e de uma vingança apostatar a Igreja Católica e abraçar as doutrinas do reformador protestante. O Papa viu o imenso perigo, contudo não hesitou ainda que lhe custasse a perda de todo o reino da Inglaterra. Era necessário desagradar ao homem, embora este fosse um rei, antes que trair a Deus. Para suavizar a difícil correspondência diplomática, Clemente respondeu a Henrique que estudaria o assunto com a profunda consideração que merecia, estando preparado para satisfazer os desejos de sua majestade, sempre que fossem recomendáveis, perante a justiça e perante a lei. Em todo caso, desde já
suplicava que, com pagamento da imensa gratidão de que a Igreja Católica era devedora à generosidade do monarca inglês, este não lhe pediria a violação de nenhum mandamento da lei de Deus. O nono mandamento é não cobiçar a mulher do próximo, que em sentido inverso quer dizer também não repudiar a própria mulher. Apesar das palavras prudentes e respeitosas do Papa com Henrique VIII, obrava de má fé, compreendeu logo que era inútil esperar o consentimento do Romano Pontífice por intermédio de negociações diplomáticas. Assim, no dia 25 de janeiro de 1533, chamando o Dr. Reverendo capelão de seu palácio, pediu-lhe que, para que bem cedo celebrasse o santo sacrifício da missa e que teria o rei Ana Bolena, devendo após a Santa Missa abençoar o casamento entre os dois. Como o rei observasse a perturbação do seu capelão, acalmou logo os seus escrúpulos, assegurando-lhe que o sumo pontífice Clemente VII tinha pronunciado sentença favorável e que o documento papal se achava já no seu poder. Após o santo sacrifício da missa, celebrou-se o casamento sacrílego, mas ainda não era bastante. A sé de Cantuária, a primeira da Inglaterra, estava vacante pela morte de seu bispo, Dom Valois. Henrique, usando dos privilégios concedidos pelos romanos pontífices, nomeou para esta dignidade ao presbitério Tomás Cranmer. Ora, este sacerdote era ocultamente protestante e ocultamente tinha casado-se com a neta de Lutero, Osiander, da Alemanha. Era precisamente este eclesiástico que convinha às sacrílegas pretensões do soberano inglês. O Papa, ignorando a apostasia de Cranmer e a sua vida escandalosa, pois era oculta, aprovou a nomeação episcopal para a sé de Cantuária. O primeiro ato do novo bispo foi declarar nulo o matrimônio de Henrique VIII com Dona Catarina de Aragão pelo crime incestos. Formou depois um tribunal eclesiástico, exigindo a presença do rei e da rainha, e com ela se negasse a comparecer à primazia da Inglaterra, manifestou que, em virtude da autoridade recebida do sucessor dos apóstolos, São Pedro e São Paulo, declarava nula e inválido o matrimônio entre o rei Henrique VIII e a rainha Catarina de Aragão, e que, por conseguinte, confirmava o matrimônio contraído entre o rei Henrique e a senhorinha Ana Bolena. Depois, antes que os anátemas de Roma chegassem à Inglaterra, o rei Henrique VIII enviava um ofício à Câmara e ao Senado afirmando que, dessa data em diante, abolia o poder e a autoridade espiritual do Papa em todos os domínios do seu reino. Então, nós, diante de
de um fato como esse. Quase as pessoas leigas não procuram observar o que aconteceu no século XVI, quando começou realmente uma luta fortíssima contra a Igreja Católica Apostólica. Nós caminhamos esses 500 anos sem procurar entender o que realmente aconteceu e hoje vemos o protestantismo crescendo em absurdo e a Igreja Católica diminuindo cada vez mais, ao ponto que, se ela não se modificasse em 1966, hoje fatalmente ela não existiria mais. Hoje vemos a imprensa e as pessoas falando sobre as aberturas dos Jogos em Paris e estranhando as cerimônias de abertura, e eu vendo como eu vivo intensamente metade do século XX e já 24 anos do século XXI, eu que vivenciei quando criança as reformas da Igreja Católica, quando em 1962 começou o Concílio Vaticano II e terminou em 1966, eu vi o começo das profanações do que era feito em silêncio, em segredo, todas as cerimônias de crueldade contra a Igreja Católica e Apostólica. A Igreja Católica Apostólica, ela jamais pode ser falsa, porque ela foi fundada por Jesus Cristo na Quinta-feira Santa e hoje ela vive intensamente essa igreja que foi fundada por quem de direito, o sacerdote eterno. Foi Jesus Cristo quem fundou a Igreja Católica e Apostólica. E não temos hoje uma pessoa para defender e explicar como ela deve ser entendida e compreendida e vista com os olhos da alma, o sentido desta pedra fundamental que é Cristo, aonde os poderes da terra tentam de todas as maneiras destruí-la, mas é impossível, porque quem fundou ela fundou sobre rocha. E essa pedra fundamental que foi fundada por Jesus Cristo, ela existe não em templo feito por mão de homem, mas em templo vivo, onde o Espírito Santo habita, e nela ninguém, poderes nenhum da terra pode destruir, só se pode compreender tudo isto mediante um espírito dotado de sabedoria para compreender, como no capítulo 13 do Apocalipse, no versículo 18, fala: é preciso aqui um espírito dotado de sabedoria. Quem tem inteligência, calcule o número da besta, que é número de homem, e este número é 666. E quem entende o que foi colocado neste ponto do Apocalipse, sabe exatamente aonde realmente está a Igreja Católica e Apostólica. Não as igrejas divididas e subdivididas, onde as pessoas falam segundo um papagaio que aprende o que se diz, mas quando uma pessoa aprende as verdades, eles não vão segundo aquilo que é falado, como um papagaio aprende a falar segundo o que os homens falam, mas as pessoas que aprendem o que Deus quis falar nos corações e nos primeiros dias do século, quando a Igreja Católica saiu anunciando
a boa nova, os reis da terra matavam, martirizavam os primeiros cristãos com o martírio do corpo. E hoje os poderes matam a mente e o pensamento daqueles que realmente queriam compreender o verdadeiro cristianismo e são apagados com as riquezas deste mundo. Mas é inútil lutar contra a Igreja de Cristo, porque ela não vai ser destruída nem ontem, nem hoje, nem amanhã, porque ela será invencível, porque foi fundado sobre rocha, e essa rocha é indestruída, não pode ser destruída nunca, jamais. Tenham todos um dia feliz, fique com Deus, e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.